Abençoados e abençoadas, graça e paz. Hoje, sábado, dia 9 de março, às 21 horas, estou aqui para gravar mais uma série acerca de oferta, sobre dízimos, sobre os cães gulosos, os inescrupulosos, gananciosos, os lobos devoradores, que abocanham dos filhos de Deus tudo aquilo que eles possam abocanhar. O intuito deles está no amor ao dinheiro. Tudo quanto eles fazem é por causa do dinheiro. Eles não abrem mão disso. Se essa função de líderes religiosos que têm títulos fosse de forma gratuita, a grande maioria deles não queriam ter esses títulos por causa da, aspas, tamanha responsabilidade. Mas, como tem uma remuneração, eles não abrem mão. É como os políticos. Se o vereador, o deputado, o prefeito, o governador, até mesmo o presidente da República, eles não tivessem um alto salário como tem e outras vantagens, muitos não se candidatariam a esses cargos. Com certeza que não. Se fosse um sacerdócio ou uma prestação de serviço ao país, ao seu município, ao seu estado, muitos jamais entrariam para a vida pública. Isso é o certo. Assim como muitos que almejam o título de pastor, bispo, apóstolo, seja a nomenclatura que for, se não tivesse o dízimo, se não tivesse a oferta, grande parte deles desistiriam desses tais ministérios. Então, o tema de hoje, dessa série, Paulo, o apóstolo da graça de Deus, quanto ao seu sustento, ele disse: aprendi a me contentar com o que eu tenho. Ele, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 11, ele disse: não digo isto por causa de necessidade, pois já aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação. Sei passar necessidade, sei também ter em abundância. Em toda maneira e em todas as coisas aprendi tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Ele resume dizendo: tudo posso nele que me fortalece. Então, queridos, voltemos a Paulo, o apóstolo dos gentios, quanto ao seu sustento no seu ministério. Ele disse: não digo isto por necessidade, porque eu já aprendi a me contentar com o que eu tenho. O apóstolo Paulo, ao se dirigir aos irmãos em Filipe, ele diz: sei estar batido, sei também ter em abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, a ter abundância por padecer também necessidade. E então, o seu ministério, o seu chamado, o seu apostolado nunca deixou de ser colocado em prática. Ele se dedicava com afinco à sua vocação, ao seu ministério, aquilo que o Cristo ressuscitado o havia revelado, que era o evangelho da incircuncisão para os gentios, e tanto quanto outros crescem, até mesmo os judeus, fossem lá o povo que fosse. Mas ele não colocou dificuldade alguma para desenvolver o seu apostolado. Paulo trabalhava, ele tinha a sua profissão. Ele disse, como eu já falei, vocês já leram muitas das vezes isso: trabalhe noite e dia, se for possível, mas não seja pesado ao seu irmão.
Esses líderes de hoje não poderiam também trabalhar como eu trabalhei mais de 45, quase 50 anos ou mais um pouquinho, como muitos trabalharam e ainda trabalham até alcançarem a sua aposentadoria. Aí pergunta-se por que esses líderes religiosos não podem trabalhar. Eu sei por quê. Porque eles dizem que foram chamados. Eles dizem que foram vocacionados. Eles dizem que foram separados para o ministério. E a gente sabe que não existe nenhuma fundamentação bíblica para isso. Todos os ministérios cessaram. Não há mais profetas, sacerdotes. Os dons concedidos por Cristo naquele aion, naqueles dias, tiveram sim a sua importância. Foi preciso que eles trouxessem para os irmãos daquela época, daquele aion, conforto, consolo, muitas das vezes exortá-los a crescer na fé, a prosseguir, a avançar, a não desistir. A grande tribulação estava por vir sobre os judeus. O juízo de Deus viria sobre eles. Então os dons foram dados para isso, com uma finalidade, com um propósito. E todos esses dons cessaram. Não há mais mestre, não há mais evangelista, não há mais pastores, não há mais apóstolos. Todas essas coisas foram criadas pelos homens. Porque, na verdade, o que eles querem são status, primazias, eles querem títulos. Hoje mesmo está sendo realizado aqui em Belfor Roxo um encontro desses pastores da maior denominação evangélica do Brasil, que é a Assembleia de Deus. Ali, está nas redes sociais, a abertura, os homens cheios de pompas. Ali, cada um procura se destacar mais do que o outro. Ali há uma série de elogios a cada uma dessas lideranças. Ali eles tiram oferta, ali eles pedem dízimo, ali eles falam em obras, aspas, missionárias e tantas quantas outras que podem render dinheiro. Eles estão voltados, sim, para todas essas coisas. Paulo disse que tudo ele podia em Deus que o fortalecia. Paulo disse que o Deus supriria todas as necessidades, como sempre supriu as necessidades de Paulo. Todavia, fizeste bem, Paulo diz, aqueles irmãos que ali estavam em tomar parte da minha aflição. E bem sabeis vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti para Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo a respeito de dar ou de receber, senão somente vocês. Mas isso não o abateu, não o entristeceu. Pelo contrário, lhe dava mais ânimo, lhe dava mais força e vigor para cumprir o seu apostolado. Ele tinha uma responsabilidade. A ele lhe foi confiado o evangelho da incircuncisão. A ele lhe foi confiado o evangelho da graça de Deus. Esse evangelho que hoje chegou até a nós. E hoje nós somos livres, vivemos uma liberdade no Espírito. Hoje não temos mais consciência pesada, culpa de qualquer coisa. Servimos tão somente ao Pai dos Espíritos. Somos seus filhos e então assim somos guiados e tão somente dirigidos por eles. Paulo ainda diz mais aos irmãos de Filipe, uma outra vez, me mandaste o necessário a Tessalônica. Não que procurei dádivas, mas eu procuro uma outra coisa, o fruto que abunde para a vossa conta. Paulo estava preocupado com cada um,
com a vida espiritual, com as almas. Por isso que na última mensagem eu disse que Paulo falou que o filho não deve entesourar para o pai, mas sim o pai para o filho. A preocupação de Paulo era no campo espiritual, era no contexto espiritual, porque no físico, no material, Paulo sempre creu e disse que Deus sustenta os seus, Deus cuida dos seus filhos, Deus não lhes deixa faltar nada, como nunca deixou faltar ao apóstolo Paulo. Então Paulo diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, supre todas as vossas necessidades em Cristo. Se somos livres em Cristo para servi-lo em novidade de vida, e não na velhice da letra, como eles servem dentro dessas sinagogas, seguem o Cristo Nazareno. O véu está posto, vivem debaixo de rudimentos ainda, de preceitos dos homens. Todas as vezes, você que se diz um crente entra pelo caminho da lei, você está sujeito a todas essas coisas, a ter homens sobre as vossas vidas, a obedecê-los, muitas das vezes até honrá-lo, dar-lhe primazia, status, endeusá-los e se submeter aos fardos e os julgos que eles colocam sobre cada um de vocês. Nós que temos a mente ativada, que temos o entendimento, podemos afirmar que não é pelo Espírito que habita em você que você faz todas essas coisas. Porque o Espírito Santo, ele nos conduz para uma outra visão. O Espírito Santo, ele nos dá uma outra direção. O Espírito Santo nos faz viver em novidade de vida. A cada dia que acordamos, ele faz cada um de nós entender que o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Ele nos faz entender que devemos cada vez mais crescer no conhecimento de Deus, se alimentar de uma palavra sólida, de uma palavra forte, de um alimento forte, a sã doutrina, a palavra da verdade, esta palavra que liberta, porque foi ela que nos libertou dos fardos e dos julgos dos homens. Hoje podemos dizer, somos livres nele, somos livres nele, a liberdade é no Espírito. Deus é único, é soberano e reina sobre tudo e todos. Nós reconhecemos isso. Sabemos que a primazia é tão somente do Senhor. A honra, o poder, a glória, o louvor, tudo é dele, tudo é do Senhor. Ele é Pai de cada um de nós, que somos espírito revestido de carne e sangue. Ele é o nosso Pai. Ele não nos vê como a religião vê o outro, que é na carne. Ele nos vê no Espírito. Assim sendo, nós somos espirituais e não voltamos para as coisas da carne, para as coisas deste mundo, para as coisas desta vida. Nós não estamos nem aí preocupados com status, com posições, com primazias. Nós não estamos nem aí preocupados com sinagogas, em seguir ritos, em seguir liturgias, em praticar cerimoniais. Nós estamos preocupados sim, enquanto aqui vivermos, descansar tão somente no Senhor, confiar tão somente no Senhor, viver e andar por fé, crendo, tomando posse de tudo quanto Ele já fez por nós. Por isso que não vivemos em desespero, atribulado nem aflito. As aflições da carne não nos atingem, não nos incomoda, como incomoda os religiosos.
Eu vejo aí em grupos de orações, aspas, orando, ora por mim que eu estou com câncer, ora por mim que eu estou com tal doença assim, assim, ora pela minha vida conjugal, e é um tal de pedir. É assim que eles vivem, porque estão voltados para este mundo da carne. Os espirituais já são curados, já são protegidos, já são guardados, tomam posse e vivem aqui o melhor dia como se fosse o melhor dia da sua vida. Quando nós acordamos, nós tomamos posse. Esse dia será o melhor dia da nossa vida. Não estamos aí nem para as circunstâncias. Não estamos preocupados com o que vai acontecer, porque entendemos que tudo é a vontade de Deus. E ninguém pode frustrar a sua vontade, os seus desígnios. Então, esta palavra é a palavra de Paulo aos irmãos ali de Filipe. Uma palavra de segurança, dizendo aos irmãos ali que não se deve preocupar com dinheiro, se preocupar com as coisas desta vida, viver em tribulação, viver atribulado, porque os filhos de Deus que são guiados e dirigidos pelo Espírito Santo não vivem atribulados e nem tampouco preocupados nem ansiosos com o que há de vir, o que há de acontecer. Então Paulo, ele dá aqui o exemplo de um verdadeiro líder, que quando foi chamado, quando foi separado, quando foi vocacionado, a sua preocupação não era a preocupação de muitos líderes que nós conhecemos, de muitos líderes que existem nos dias de hoje. A preocupação de Paulo, sim, era fazer a obra que lhe fora confiada, sob a orientação do Espírito Santo de Deus. Então, se você gostou, dê um like. Se você gostou, se inscreva, divulgue, compartilhe. O meu muito obrigado, um forte abraço. Eu termino dizendo: nós da graça de Deus amamos vocês.